Pai do Senhor, irmãos. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Hoje é a nossa terceira mensagem da nossa campanha da vitória. E hoje nós vamos falar sobre avance para a sua cura. Então a nossa série de mensagens são 3, a vida machuca e Deus cura. Você crê? Amém? Amém. Então, como que nós podemos avançar para a nossa cura? O texto que nós temos aí é 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Diz: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então, nós vamos ver o que Deus tem para as nossas vidas nesta noite. Mais uma vez, feche seus olhos e vamos ter um tempo de oração, buscar o Senhor, pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. Quem sabe você entrou aqui nesta noite machucado pela vida, e o Senhor está aqui, Ele quer te curar. Em nome de Jesus, Pai, estamos na Tua casa, na Tua presença, Pai, e nós queremos clamar pelo poder do Santo Espírito, que venha sobre nós, que venha, Senhor, ministrar poderosamente aos nossos corações, nesta noite, Senhor, e que nós estamos avançando em busca da cura das nossas almas. Senhor, em nome de Jesus, e nós rogamos pelas Tuas misericórdias, Pai, porque nós sabemos que, à medida que nós cremos e tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, Pai, o Senhor vai operando maravilhas, milagres em nossas vidas, e nessa noite não vai ser diferente, Pai. Não vamos sair daqui da mesma maneira que entramos, mas vamos sair daqui curados, restaurados, Pai. Senhor, pelo poder do nome de Jesus, eu declaro isso nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Alguém recebe aí? Amém? Glória a Deus. Amém. Então, avance para a sua cura. Uma pergunta aqui, ó. Você já tentou mudar na força pelo esforço próprio? Assim, você hoje acordou e disse: hoje eu vou mudar a minha vida. E daí você fez muita força e conseguiu. Não, né? Não dá certo. Você já tentou pelo esforço próprio produzir cura emocional? Cura na sua alma? Às vezes a gente tenta, né? Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo e outro. Não dá. Ou talvez você já tentou mudar alguém no seu braço, pelo seu esforço, às vezes ficar falando, às vezes já, né? Mas só que não resolve. Muitos acham que para avançar para a cura precisam só da força de vontade. Isso não é verdade completa, porque o apóstolo Paulo diz assim lá em Romanos capítulo 7, eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o faço, não o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo, por causa da natureza do pecado que habita em nós. Então, queremos fazer mudanças, queremos ter uma nova vida, queremos viver em novidade de vida, queremos ter uma alma curada, mas o nosso esforço próprio não dá. Não adianta, você sozinho não consegue. Então, algumas máximas aqui para você guardar no seu coração. Nós precisamos de ajuda do alto e não de autoajuda. Às vezes 3 passos para isso, 3 pulinhos para cá, 3 pulinhos para lá. Não resolve. Então, você precisa de ajuda do alto. Vem do céu a tua ajuda. Amém? Vem do céu. Nós precisamos de força de visão para viver o nosso propósito. Precisamos também de força de compromisso. Dispor o nosso coração a nos comprometer com aquilo que nós queremos ver de mudança na nossa vida. Porque
Não adianta nós querermos uma mudança e fazer sempre a mesma coisa. Então, mudança já diz tudo, né? Você tem que tomar uma atitude, fazer algo novo. Então, nos comprometer com isso. E precisamos também entender que isso será um processo. E que ninguém gosta disso. Quem gosta de processo aqui? Alguém gosta de processo? Claro que não. Ninguém gosta. Nós queremos para ontem. Nós queremos que os negócios aconteçam assim, ó, automático. Tudo automático na nossa vida. Mas qual é o objetivo, então, de um processo? De termos de passar por um processo para nós alcançarmos a cura da nossa alma, do nosso corpo. Qual é o objetivo do processo? As mudanças mais significativas, guarde isso, as mudanças mais significativas e mais duradouras nas nossas vidas, Deus fará através de um processo. Fala para o seu irmão, permaneça no processo. Permanece no processo, porque assim, é um dia de cada vez, e Deus vai fazer mudanças significativas e duradouras, aquilo que vai durar para sempre. A ação de Deus na sua vida vai acontecer no início, no meio ou no fim, não sei. Mas você precisa entender que o processo é indispensável. E quantos de nós estamos quase alcançando? E nós pulamos fora, abandonamos o barco, abortamos o processo. Daí não acontece nada. É necessário que nós tenhamos um aprendizado, que aprendamos quais foram os motivos, quais foram as razões, as circunstâncias que nos levaram a estar como estamos hoje, a nos tornar o que nós nos tornamos. Nós temos que estudar, nós temos que parar e fazer essas perguntas. Hoje eu estou como eu estou, eu me tornei isso, por quê? O que me levou a isso? Essas perguntas que nós devemos fazer para nós. Pois, se nós não atentarmos para esse processo, o inimigo vai usar os mesmos motivos, as mesmas razões e circunstâncias para nos deixar cada dia mais doente e, claro, atacando outras áreas da nossa vida. Então, às vezes a gente tem um problema lá com falta de perdão. O que levou à falta de perdão? Então, a falta de perdão foi porque lá me machucaram lá atrás, e eu nunca perdoei. Daí criou ali uma ferida no meu coração, uma mágoa, ficou um ressentimento ali. Daí o Satanás, que é o pai dos órfãos, ele vai pegar aquele ressentimento e ele vai tacar outra área da minha vida, com falta de perdão. Daí qualquer coisinha que outra pessoa faz para mim, eu já guardo mais. E vai aumentando, e vai virando um abismo. E é isso que ele faz. Por isso que nós precisamos aprender, fazer perguntas, né? O que nos levou a isso diante do Espírito Santo e buscar realmente entender. E, claro, buscar entrar no processo de Deus para alcançar a cura. Alguns obstáculos que você pode encontrar quando você dispõe o seu coração em busca de uma cura para a sua alma. Primeiro, a religiosidade. Eu falei isso no domingo. Vai só multiplicar, né? Falei muito sobre isso no domingo. A religiosidade pode te impedir de iniciar o processo. E aqui tem uma máxima que a igreja não é um hotel, é um hospital. Então, muitas vezes a gente vem na igreja pensando que é um hotel, né? Hotel 5 estrelas. Eu digo que são 10 estrelas. Mas não é hotel, não. É um hospital. Aqui é lugar de pessoas que chegam doentes e são curadas. Amém? Pessoas que chegam doentes. Porque o hospital, quem que vem no hospital? Quem está doente. Você vai ver uma pessoa totalmente curada no hospital? Não. Somente aqueles que estão lá para tratar, né, as pessoas, ou os que vão visitar. Mas as pessoas estão doentes, elas vão para o hospital. Então, a igreja é um hospital. Rick Warren disse assim, ó, eu acredito que grandes igrejas são construídas sobre pessoas quebrantadas. Então, nós somos a igreja de Cristo, né?
Onde nós estamos, nós somos uma parte da igreja. Nós somos um corpo, então. O que você é no corpo? Então, o cabeça é Jesus. O resto somos nós. Cada um tem a sua função. Então, essas grandes igrejas, elas são construídas sobre pessoas quebrantadas. Ele disse assim também, o que é o quebrantamento? O quebrantamento é uma disposição para abandonar o nosso orgulho, nossas pretensões e a postura de autojustificação, que é o pré-requisito para termos nossas vidas e igrejas abençoadas por Deus. Então, quando nós nos tornarmos pessoas quebrantadas, pessoas realmente que se dispõem a buscar ajuda, então, realmente, nós vamos receber a cura. Porque se tem uma coisa que Deus abomina, é um coração soberbo, né? Eu posso tudo, eu consigo tudo sozinho, eu não preciso de ninguém. Eu sou por mim. Pronto, já era, já perdeu tudo. Então, a religiosidade pode impedir de você iniciar o processo da cura. Outra coisa, a compulsão também pode te impedir de iniciar esse processo de cura. Nós temos falado muito sobre procrastinação, que se tornou uma cultura no nosso país, mas também nós percebemos as compulsões, principalmente as relacionadas a entretenimento, né? Compulsão virtual, né? Tudo quanto é coisa aí de rede social, streaming e tudo mais. Tudo isso se tornou uma compulsão. E isso também pode impedir, porque muitas vezes a gente acredita mais numa coisa que a gente lê lá na internet do que no momento que a gente dobra o joelho e busca do Senhor. Então, às vezes, queremos uma palavra, uma coisa, vai lá para a internet. Vai lá agora para a inteligência artificial, né? Então, e daí, lá está tudo prontinho, né? Quem está falando com você lá? É um humano. E daí? Não é humano, aliás. Não é humano. É uma inteligência artificial. E quando você dobra o seu joelho para falar, você está falando com o teu Pai. E isso que difere na nossa vida e que vai nos colocar nesse processo de cura, de buscar esse processo de cura. Nada disso é pecado, irmãos, né? Isso fica bem claro. O apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 6,12, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada disso me domine. Então, muitas vezes temos uma compulsão por alguma coisa. Eu falei aqui de compulsão por mídias sociais. Às vezes nós temos compulsão por alimentação, temos compulsão por sexo, temos compulsão por drogas, compulsão por bebidas, compulsão por jogos, compulsão por qualquer coisa ruim, que só vai nos impedir de nós buscarmos a cura do Senhor para as nossas vidas. Então, nós temos que nos conectar ao Senhor, né? 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês. E lá vai, todo dia. Outra verdade aqui, outro obstáculo, né? Que pode impedir de você de entrar nesse processo de cura, é a codependência, que pode impedir de iniciar esse processo. Codependência é uma das formas de criar uma compensação para o vazio que foi criado pela orfandade e pela rejeição. Ela é a incapacidade de sustentar relacionamentos saudáveis com os outros e consigo mesmo. Então, a codependência. Temos falado muito sobre isso. 2 tipos de codependência. Codependência impositiva. O indivíduo acha-se indispensável para os outros. Busca sempre autoafirmação, impondo sua maneira de pensar e agir. Tem forte tendência a controlar as pessoas e situações, podendo usar da manipulação, um tipo de codependência. Agora tem um outro tipo também, a codependência anulativa. O que acontece? O indivíduo desenvolve uma dependência emocional em relação aos outros. Não tem opinião própria e se anula para ser aceito. Não consegue estabelecer limites e não sabe dizer não.
Você vai identificando aí que tipo é a sua codependência. Então, nenhuma dessas é boa. Nós temos que ser dependentes, e dependentes total de Jesus, mas não codependente de pessoa e de coisas. O que a nossa família, comunidade cristã, disponibiliza para nós vivenciarmos esse processo de cura emocional? 30 semanas. Então, isso aqui é uma chamada para você. Nós temos esse programa implantado na igreja já por 2 anos. Esse ano para a igreja, começamos. Já estamos na 10ª. Essa semana vamos fazer a 18ª semana. Então, nós já estamos bem adiantados no nosso ciclo. Então, o que é o 30 semanas? Para você já marcar lá na sua agenda, que ano que vem eu sou o candidato número 1 do 30 semanas. 30 semanas é uma ferramenta e, como tal, não tem o poder de mudar a vida de ninguém. 30 semanas não muda a vida de ninguém. Quem tem o poder para mudar e restaurar e transformar e curar é Jesus. Amém? Ele é o nosso Senhor. É Ele que nos toca, que nós cantamos hoje, que Ele nos cura, nos restaura, e Ele pode fazer isso. E o 30 semanas é somente uma ferramenta bíblico e terapêutico para nos ajudar. Vamos mostrar aí, não sei se tem ali, uma ilustração que descreve o 30 semanas, a ferramenta 30 semanas. Tem uma imagem da árvore com bloqueadores. Tem ali? Tem ali. Ali, ó. Ali embaixo, aqui embaixo, está marcando, ó, bloqueadores. Então, eu vou falar para vocês. Se nós comparássemos os problemas emocionais, meus problemas, o teu problema emocional, a uma árvore, veríamos que a orfandade é a raiz de todos os males emocionais. A raiz ali embaixo, a orfandade, que está a orfandade, a raiz de tudo que vem lá para cima, dos trem ruim, a orfandade é a raiz de todos os males emocionais. O tronco dessa árvore seria a rejeição. Os grandes galhos seriam as compensações, como codependência, religiosidade, desvio de sexualidade e vícios. Desses galhos grandes que está ali, maiores, surgem outros menores, com outras proporções de compensação, que é compulsão, ira, perfeccionismo, procrastinação, entre outros. Então, ali está subindo a árvore, né? Está crescendo. O tronco é a rejeição e tem mais coisa ali. Cada uma dessas compensações serve de válvulas de escape e substituição para as dores e os traumas emocionais. De repente, a gente está assim e aciona um gatilho lá. É o quê? É alguma coisa que não foi curado ainda. Tem alguma coisa lá no meu coração que não foi curado. Na minha alma, que Jesus quer curar. Então, vai e dá aquele negócio ruim. Tudo isso por conta dos bloqueadores que impedem. Então, bloqueador, o nome já fala tudo, né? Bloquear. Então, impedir. Está ali, ó. Como uma faixa ali. Então, os bloqueadores impedem o quê? Que a paternidade de Deus possa fluir sobre a nossa vida. Podem ser eles. Quais são esses bloqueadores? Abusos que você sofreu na sua infância, adolescência e qualquer lugar aí. Traumas, as nossas escolhas erradas e as escolhas erradas de outros que recaíram sobre nós. Então, tudo isso são os bloqueadores. Então, essa imagem dessa primeira árvore. Agora tem outra árvore. Agora, a imagem da árvore com frutos do Espírito, né? Essa é com bloqueadores. Agora tem uma imagem, essa imagem aí é da árvore bem mais bonita. O fruto do Espírito. Que nós vamos chegar nisso se nós entrarmos nesse processo de cura. Processo. Aqui nós identificamos a função da ferramenta 30 semanas, que é através do Espírito Santo que nos guia a identificar e remover os bloqueadores.
A paternidade de Deus poderá fluir em nossa vida e nós vamos viver a aceitação como filhos amados de Deus. O que será gerado em nós são frutos do Espírito. Está tudo marcado ali, como amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Daí muitas vezes as pessoas falam assim: ah, pastora, mas você está falando aí de orfandade, mas eu tenho pai. Mas nós estamos falando de alma. Nós estamos falando da nossa vida espiritual, porque agora que nós conhecemos a Cristo, nós somos seres espirituais. E como nos tornamos filhos espirituais? Nos tornamos quando nós fomos alcançados por Jesus. Eu falo isso muito lá na minha sala. Antes nós éramos filhos da ira, nós éramos órfãos. Então essa orfandade é quando nós vivíamos sem conhecimento do nosso Deus. Nós não tínhamos o nosso pai espiritual. Éramos guiados, fazíamos a vontade da nossa carne. Não era? Quem ensinou você a mentir? Quem ensinou você a brigar? Quem? Quem ensinou você a matar, a roubar? Quem ensinou? Não precisou ensinar. A natureza do pecado que habita em você leva você a dar fruto da sua natureza. É segundo a sua espécie. Quando nós somos encontrados por Jesus, alcançados pelo amor de Jesus, nós passamos de criaturas de Deus para filhos. Deixamos de ser órfãos e agora nós temos um pai. E daí, pum, botou a mãozinha na cabeça lá, aceitei Jesus e... Não, acabei de falar que essa cura é um processo. Porque, irmãos, pensa, eu tenho 56 anos. 50, eu tenho 36, 20 anos vivendo longe de Deus. 20 anos, me converti com 20 anos. Esse ano eu faço 36 anos de convertida, de filha de Deus, que eu nasci, né? Nasci de novo. 20 anos fazendo coisa errada. O que eu fazia? Tudo que eu tinha vontade. Fazendo tudo errado. Longe de Deus, não buscava Deus, não tinha conhecimento de Deus, achava assim que era daquela maneira que me ensinaram, assim, que nada dá certo, que não nos conecta com o Senhor. Vivia igualzinho uma órfã, como eu era, completamente, como você era. Até que um dia, 29 de julho, vai fazer aniversário agora, de 1996, não, e 89, já estou até me esquecendo, 89, eu falei com os irmãos no domingo, o Senhor foi lá e me resgatou, a mim e o pastor. E daí, Ele me deu, porque eu coloquei a minha confiança nele, Ele me deu o direito de ser chamada filha de Deus. Então, fazem 36 anos que Ele está trabalhando na minha vida. Só que não completou ainda, não. Tem muita coisinha que Ele tem que melhorar. Quando isso que Ele faz? Todo dia. Todo dia, quando o leão quer levantar, quando o defunto quer levantar lá do caixão, daí vai, levanta de novo, coloca lá no pé da cruz e continua o processo. Então, hoje, eu não sou mais órfão. Você não é mais órfão. Você é filho. Só que você tem que entrar no processo da cura e da restauração para alcançar completamente esse processo de cura até que Ele volte, até que Ele venha nos buscar. Amém, irmãos? Entenderam? Só uma abertura aí, porque muitas vezes, não, mas eu tenho pai. Eu também tenho. Eu tinha, né? O meu já está com o Senhor. Daí, estou falando de pai espiritual, né? Na nossa vida espiritual. Então, é muito importante aqui. O texto que é baseado, o Ministério 30 Semanas, que é uma ferramenta,
2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Paulo está dizendo assim, ó, o Senhor, teu Pai, te curou, agora vai e toca no outro. Então, é um processo. Eu recebo, então o lema do 30 Semanas é uma ferida fechada, um ministério aberto. Então, quando Ele me cura, eu toco em outro. Porque eu só posso curar, eu só posso tocar em outro quando eu sou curado. Porque se eu estou doente, eu enfermo outro. Então, eu tenho que receber a cura, me regozijar com a cura de Deus, com a restauração de Deus. Então, eu tenho poder e alegria, e eu tenho que repartir. Não pode parar em mim, não pode parar em você. Você recebe, se regozija e reparte. Amém? Estamos aí, entendendo? Isso aí é só um esclarecimento. Então, como identificar sua limitação ou área de recuperação? Como que você identifica? Tudo sobre o que você não pode falar já está fora de controle na sua vida. Tem aquele negócio assim que você para, e você para um pouquinho assim, você lembra, alguém pergunta para você, como é que foi a sua infância? Pelo amor de Deus, fala de tudo, mas não toca nisso. Ali está a sua ferida. Entendeu? Como é que foi isso? Alguma coisa na sua vida que pergunta. Como que eram seus pais? Como que era isso? Aquilo que você não pode falar, porque você dói, é uma ferida aberta. Tocou, você grita. Então, você precisa, é a área de cura, para você poder identificar. O foco do 30 Semanas é a palavra de Deus. Tudo aqui é baseado na palavra de Deus. Tudo. Os versículos que nós lemos, que nós ouvimos, que nós estudamos, são impressionantes. Todos os dias temos um devocional que nós temos baseado num texto, num versículo, nós temos a palavra de Deus ali. Ali tudo falado, a palavra de Deus. Tudo. O 30 Semanas se aplica a todos os grupos e a todas as áreas de recuperação. Todos os grupos e todas as áreas de recuperação. E encoraja progresso através das decisões. À medida que nós vamos tomando as decisões, são 8, já vou falar sobre elas, nós vamos sendo restaurados. Quanto mais liberdade ao Espírito Santo, mais restauração nós temos. Mais Deus vai nos curando, mais Deus vai nos restaurando. Por isso que eu digo que é uma ferramenta. E se você usa a ferramenta da maneira certa, vai ter resultado. Amém? Amém, irmãos? Vamos lá. Quais decisões tomar para obter a sua melhor versão? Aquela pela qual Deus criou você, né? Porque Deus não nos criou para ser o que nós nos tornamos por causa da nossa vida, por causa dos nossos pais, ou por causa do ambiente, das coisas que fizeram com a gente, das escolhas erradas que nós fizemos. Não. Deus nos deu a capacidade e nos transformou em uma nova versão, a versão original. Eu digo que quando nós somos alcançados por Jesus, Jesus começou o processo de tornar essa versão antiga numa nova versão. E sim, a versão original, a versão pelo qual Ele nos criou para ser, né? Numa versão verdadeira. Então, são 8 decisões que nós temos que tomar se nós queremos alcançar a cura. A primeira decisão é, eu decido admitir, que eu acho que é a mais difícil de todas. Porque já chega assim, quando você chega e você reconhece, outra palavra para admitir é reconhecer também. Quando você reconhece que você não consegue mais, que você tem aquele problema, identificou o problema na sua vida, identificou a raiz, o que causou aquele problema.
sabe que precisa ser arrancado aquela raiz, tirado, porque o solo está contaminado. E quando você admite isso, é mesmo que você dizer assim: Deus, eu me rendo. Eu não consigo sozinho. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. E aqui diz assim, ó, eu decido admitir que eu tenho problemas. Porque muitas vezes a gente pega uma máscara, põe aqui na frente do rosto e a gente só sorri. Só cara de paisagem. Ai, que bonitinho. Mas aqui dentro está desmoronando. Você está morrendo aqui dentro. Então, primeira decisão, eu decido admitir. Fala para o seu irmão, você decide hoje admitir. Fala aí para ele. Decide hoje, irmão, admitir que você tem problema. Salmo 32, versículo 3 diz: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Daí o Davi continua falando lá. Provérbios 28, Salomão diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Confessa e abandona. 1 João 1,10 diz: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João 1,10. Então, a primeira decisão, eu decido admitir, eu tenho problemas. Segunda decisão, eu decido, são decisões, são 8 decisões. E uma vez que você tem noção, que você identifica que você precisa de uma cura, que você não aguenta mais essa vida como está, e você precisa de uma cura, então você dá passos e você vai tomando decisões. E a primeira, você decide admitir que você tem problema. Segunda, você decide confiar. E você declara: eu preciso confiar. Parar de confiar em mim. E confiar em alguém que pode resolver os meus problemas. Que é o meu Pai. O meu Pai que tem prazer em resolver a minha vida e os meus problemas. Naum, capítulo 1, versículo 7, diz: o Senhor é bom, é um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Provérbios 3, 5, confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Salmo 40, versículo 4. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Marcos 5,36, não tenha medo, somente creia. Então é isso que Deus está falando, você tem que confiar. Amém? Amém, irmãos? Vocês estão aqui? Amém? Recebem aí. Então, decida admitir, decida confiar. Terceira, decida entregar. Não viva carregando esses fardos pesados. Diga, declare, eu entrego tudo. Mateus 11, 28, venham a mim, olha que convite glorioso. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Um convite com promessa. Se você for a Ele, você vai encontrar descanso. Salmo 37, 5, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Amém? Salmo 55, 22, entregue as suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá, jamais me permitirá que o justo venha a cair. Então, decida entregar. Está pesado aí? Pergunta para o seu irmão, está pesado, irmão? Pergunta aí, está pesado? O Cadu está com a mão pesada, porque está com gesso. Entrega, Cadu. Entrega essa mão para Jesus. Entrega a sua vida a Jesus. Entrega seus problemas a Jesus. Entrega, decida entregar tudo a Jesus. Quarta decisão que você vai tomar, precisa tomar. Eu decido depender. Eu preciso depender. Depender desse Deus que cuida de mim. Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Tudo o quê? Tudo que você precisa. Salmo 62, 7, a minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme e o meu refúgio.
Outro texto, Eclesiastes 4, versículo 9 a 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo poderá ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Nós somos testemunha disso. Esse é o texto do nosso casamento. Palavra que Deus nos deu para nós nos casarmos. 35 anos casados. Então, é Deus. E Deus realmente, quando nós escolhemos depender dEle, até para tudo, né? Até para o casamento, você escolhe depender do Senhor. Então, o Senhor cuida de você. O Senhor te cura, te ajuda. Porque pensa, pensa num casamento, 2 pessoas totalmente diferentes, vindo de famílias diferentes, no nosso caso ali, o pastor e eu totalmente feridos, completamente feridos, machucados, e daí nos casamos. Bum! Se não é a misericórdia de Deus, a gente não conseguia viver, como muitos casais aqui, né? Quantos que já fizeram 30 semanas e tudo, e quantos que estão fazendo, e Deus restaurando, né, e fazendo maravilhas e milagres, porque decidimos depender de alguém que pode cuidar de nós. Amém? É a melhor decisão da nossa vida, depender daquele que cuida de nós. 5ª decisão, eu decido obedecer. Eu vou obedecer, porque eu preciso obedecer. Se eu não obedecer... João capítulo 14, versículo 15, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. João 15, 10, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. João 14, 21, o João falou todas, né? Quem tem os meus, Jesus aqui falando, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei e me revelarei a ele. João 13, 34, 35, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Somente consegue obedecer quem ama. Quem ama, obedece. Quem não ama, se recusa a obedecer. 5ª decisão, eu decido obedecer. 6ª decisão, eu decido confessar. Eu quero confessar, eu vou falar porque eu quero ficar livre. E aqui chega um ponto que é culminante na nossa vida. Quando a gente chega a abrir, expor, né? Como eu preguei no domingo. Então, quando você assume as suas mazelas, suas feridas, suas dores, e você realmente decide confessar, acabou, perde a força. E aquilo, a cura de Deus vem sobre a sua vida. Tiago 5,16 diz, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. Salmo 32:5, eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. 1 João 1, de 8 a 10, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Uma vez que nós confessamos, ficamos livres e o nome do Pai é glorificado. Amém? 7ª decisão, eu decido então reparar. Me disponho a reparar. Coisas que cabem a mim, eu vou atrás e eu preciso reparar. Tem coisas que eu fiz de errado. Então, eu preciso reparar. Tem coisas que fizeram
comigo. E eu preciso reparar como? Liberando perdão. É algo fantástico que acontece na nossa vida, nessa ferramenta do 30 semanas. Quando nós chegamos no tempo de reparações, reparar isso é a mesma coisa que o bálsamo colocado sobre a ferida. Meu Deus, como isso é glorioso. Quando nós fizemos isso realmente de todo o nosso coração, irmãos, eu sou testemunha viva de que Deus traz cura e traz restauração sobre todas as nossas dores, todas as nossas feridas. Mateus 6,14 diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Colossenses 3, 12 e 13. Portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Primeiro fomos perdoados e só damos aquilo que nós recebemos. Porque de nós não tem nada de bom para dar. Recebemos o perdão, fomos perdoados, então nós liberamos o perdão. Lucas 6,31 diz: como vocês querem que os outros lhes façam, façam vocês também a eles. Da mesma maneira. O que eu quero que o outro faça, haja comigo, então eu tenho que dar o primeiro passo. Porque eu conheço a Cristo Jesus. E a 8ª decisão, que essa é maravilhosa. Eu decido compartilhar. Porque agora eu já estou curado. Eu já curou essa ferida, Deus já fechou. Então eu vou compartilhar e eu vou me alegrar. Diz assim, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. Eu estarei com vocês sempre, até os confins do tempo. Então, o Senhor está conosco, o Senhor vai permanecer conosco. Atos 20 e 35. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Ele é o nosso exemplo, em doar, se doar, né? Então, tudo que Ele fez por nós, agora nós temos que compartilhar com os outros. 2 Coríntios 1, e nós terminamos com isso. 2 Coríntios 1, de 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Eu só consigo consolar porque eu já recebi o consolo. E Deus tem consolo para todos nós. Amém? Todos nós, Deus tem consolo. Conclusão: 8 grandes decisões para mudar a vida. São princípios de transformação que, através de uma atualização da maneira de se ver e viver a vida, Deus vai transformar a minha vida, a sua vida. Nós estamos no processo. Você decida hoje entrar no processo de buscar a cura para a sua vida, para você ser realmente a versão verdadeira, original, criada, transformada pelo Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Um conselho do apóstolo Paulo aos Romanos diz: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, para você viver o melhor de Deus, precisará mudar a sua forma de pensar. Para você viver o melhor de Deus, precisará mudar a sua forma de pensar. Não poderá se deixar amoldar aos padrões impostos pela cultura, pela mídia e costumes deste mundo. Para isso, você precisa pensar diferente. Mudar aqui, é isso que Paulo está dizendo. Mude a sua maneira de pensar. Só então você vai experimentar boa, perfeita e agradável
vontade de Deus. É um processo de transformar. Isso é muito interessante. É um processo que transforma lagartas em borboletas. A gente nem percebe, né? Que um dia aquela borboleta tão linda foi uma lagarta. É isso mesmo. Porque lagartas rastejam, borboletas voam. O Senhor quer nos transformar em borboletas, para nós voarmos. Quanto mais apegado a este mundo, mais rastejando você viverá. Quanto mais apegado às coisas do céu, mais alto você voará. Seja bem-vindo a uma nova versão de si mesmo. Nasce hoje uma nova vida dentro de você. Hoje Deus quer tocar a sua vida, a sua decisão com uma decisão. Eu querer a vontade de Deus para a minha vida. 2 Coríntios 12, 9. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que você decide hoje? Ter uma nova vida, ter uma nova versão, para então você começar a viver e avançar, entrar no processo de cura e avançar nesse processo. Você decide. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Eu gostaria de convidar você até a se colocar de pé, colocar a mão no seu coração. Eu vou ler novamente as 8 decisões para você, para que você possa orar a Deus aí, e pedir ao Senhor que possa, Deus, às vezes você está fazendo, tem muitos irmãos que estão aqui, que estão fazendo 30 semanas, outros irmãos ainda vão fazer, todos vão fazer, eu creio, e chamo, né, cada um de vocês para poder fazer. 8 decisões, peça ao Senhor aí, feche seus olhos, comece a orar e pedir ao Senhor, Senhor, eu decido admitir. Eu escolho hoje admitir que eu tenho problema, e eu decido hoje. Eu vou admitir. Segundo, eu decido confiar, Senhor. Confiar em Ti, que o Senhor tem um plano perfeito para a minha vida. Então, eu decido me entregar tudo nas Tuas mãos. E eu decido também depender somente do Senhor. E para que eu continue dependendo somente de Ti, Senhor, eu decido também obedecer. E ao obedecer, Senhor, o Senhor vai me tocar e eu decido confessar. E depois de eu confessar tudo, de falar, de colocar tudo para fora, eu decido reparar. E só então, Senhor, eu estarei curado para compartilhar. Faz isso na minha vida, Senhor. Ora aí onde você está e peça ao Senhor, Pai, quantas vezes, Pai, nós estamos tantos anos na igreja, tantos anos, Pai, que o Senhor já nos tocou, mudou a nossa vida, Pai, mas hoje nós nos encontramos numa situação ainda de mesmice, vivendo da mesma maneira. Somos ainda, Senhor, como lagartas, vivemos rastejando, Senhor, porque não temos noção de, Senhor, do quanto que o Senhor tem de maravilhoso para fazer na nossa vida. E muitas vezes, Senhor, o Senhor nos convida a sentar à mesa, e nós estamos debaixo da mesa, comendo migalhas que caem da mesa, porque só vivemos rastejando. Senhor, nesta noite, toca nas nossas vidas, Senhor. Eu sei que o Senhor pode começar o processo, Deus, na nossa vida, hoje, nessa noite. É só nós abrirmos o nosso coração e decidirmos, Pai, que reconhecermos que nós temos problemas, todos nós. E nós precisamos, Pai, de uma cura, de uma restauração que vem do Senhor. E decidir, Senhor, no nosso coração, entregar, Senhor, entregar tudo para Ti, confiar somente em Ti, depender somente de Ti, Senhor, obedecer a Ti, Senhor. Senhor, nos render de uma maneira, Pai, que realmente o Senhor tem liberdade, livre acesso na nossa vida. A ponto, Senhor, de o Senhor nos tocar de uma maneira que nós vamos confessar, Senhor, que não suportamos mais essas cargas pesadas que nós levamos, que na verdade nós precisamos, Pai, do alívio do Senhor. O Senhor nos convida nesta noite. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim
e vocês vão encontrar descanso para as suas almas. O meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Venha sobre a minha vida, venha colocar tudo sobre mim, que eu vou dar o descanso que você precisa. E o Senhor está aqui nesta noite, Ele toca em você. Põe a mão no teu coração aí onde você está. Peça ao Espírito Santo, toca em mim nesta noite. Eu estou na tua casa, Senhor, na tua presença. Eu sei que o Senhor pode me tocar. Antes de você chegar aqui na frente para ser ungido com óleo e receber a bênção do Senhor, faça a sua oração aí onde você está e diga: Senhor, toca na minha vida nesta noite. Espírito Santo, me toca, traga para mim, na minha vida, uma transformação. Quantas vezes, Pai, eu tenho vivido a mesma dor, o mesmo pensamento, tenho vivido a mesmice, Senhor, quando o Senhor tem novidade de vida para mim. E não é só para alguns, porque o Senhor não tem preferidos. O Senhor morreu por todos. Deus entregou Jesus por todos. O amor de Deus foi tão grande que alcançou a mim e toda a humanidade. Deus, e nós estamos aqui na Tua presença, na Tua casa, e nós rogamos pelas Tuas misericórdias. Rogamos, Senhor, vem sobre nós as Tuas misericórdias, Senhor, em contato com as nossas misérias, Senhor. Senhor, traz consolação, traz cura, traz restauração. Dá um desprendimento de nós mesmos, Senhor. Pai, para que todos esses bloqueadores que impedem, Senhor, da Tua paternidade fluir sobre as nossas vidas e gerar vida e vida em abundância, Senhor, seja liberado nesta noite. E a partir desta noite possa começar um processo de cura em nossas vidas. Um começo, Pai, o primeiro passo que nós damos. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos, Senhor, que quantas vezes estamos feridos, marcados, coisas, Senhor, que fizeram com a gente, coisas do nosso passado, traumas, rejeições, Senhor. Senhor, tantas coisas que veio sobre as nossas vidas, Senhor. Escolhas erradas que nós fizemos, escolhas erradas dos outros, Senhor, que recaíram sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, queremos entregar diante do Senhor tudo isso nesta noite e vivermos livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Senhor, e em Ti nós somos livres. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Chega de nós vivermos, Senhor, como órfãos, comendo comida, lavagem, Senhor, quando na verdade o Senhor tem uma mesa para nós, e essa mesa, Deus, quando nos aproximamos da Tua mesa, Senhor, a Tua mesa cura, a Tua mesa tem cura para nossas vidas, a Tua mesa tem restauração para nós, Senhor, em nome de Jesus. Cada um dos irmãos, Pai, que vão se aproximar do Teu altar nesta noite, possa receber a cura do Senhor, possa receber a restauração do Senhor, e a partir desta noite, 1º de julho de 2025, seja um marco, Pai, um marco, um memorial na sua mente, Senhor, de que o processo de cura começou nesta noite. Quem sabe já estão no processo, Senhor, mas, Senhor, alguma coisa impediu de fluir, de progredir, Senhor, de continuar. Deus, em nome de Jesus, seja retirado todo o mal, tudo aquilo que bloqueia, Senhor, todos os bloqueadores sejam retirados nesta noite, pelo poder do nome de Jesus, para que a vida do Senhor venha a fluir sobre a vida dos Teus filhos, para que a Tua igreja esteja curada, Pai, para sair daqui e compartilhar e levar a vida do Senhor para a vida aí fora, neste mundo, Pai, que está, Senhor, enferma, precisando desse toque do Senhor, através das nossas vidas. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.